Olá, irmãos. Estamos mais uma vez juntos para estudarmos e meditarmos na Palavra de Deus, estudando o livro de Apocalipse. Hoje nós estamos na lição 6, onde o tema da nossa lição é a visão do livro e dos selos. O texto bíblico é Apocalipse, capítulo de 5 a 8, e o texto áureo é Apocalipse 7:16. Jesus revela os fatos que acontecerão de acordo com o plano de Deus. Deus está sentado no seu trono e reina sobre todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Na sua mão direita está o livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Todo o plano de Deus está inserido nesse livro. Tudo está determinado por Deus. Significado do livro selado. Apocalipse 5, de 1 a 4. Visão de João. Viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. As visões de João apresentam quadros de sofrimento da igreja, dos juízos divinos sobre os inimigos e do triunfo final de Cristo, tempos de dores e revelação da ira de Deus. Mas quem poderá abrir o livro? O único que pode abri-lo, vamos ver em Apocalipse 5, de 5 a 14. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então o cordeiro se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E milhares de anjos diziam em alto brado e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Significado dos selos. Apocalipse 6, de 1 a 17. Os 7 selos significam os movimentos que caracterizam a era inteira da manifestação divina, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus Cristo. Os 7 selos são visões de paz e de guerra, de fome e de morte, de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. Abertura do primeiro selo, Apocalipse 6, 1 e 2. Fala da visão de João sobre o cavalo branco e seu cavaleiro com um arco na mão, determinado a vencer. Há várias interpretações para a figura do cavalo branco e seu cavaleiro, sendo a mais aceita a interpretação de William Hendrickson e Martin Lloyd-Jones, que aponta para Jesus Cristo, o vencedor e suas conquistas. Abertura do segundo selo, Apocalipse 6, 3 e 4. A visão de João é sobre um cavalo vermelho e seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e promover matança entre as pessoas. A expressão tirar paz da terra e espada na mão tem significado bem intencional de guerra e matança. Porém, há outras interpretações e a que mais se enquadra à realidade dos acontecimentos, inclusive para os nossos dias, é que a visão de João do cavalo vermelho e seu cavaleiro representam violência e destruição, constituindo perseguição religiosa contra o povo de Deus, causando danos até maiores que as guerras entre as nações.
A igreja passa por conflitos e perseguição até a morte, desde o seu princípio. Houve perseguição pelos judeus, pelos romanos, pela Inquisição, perseguição na pré- e pós-reforma, na Inglaterra e França, e mais recentemente perseguição pela ação do nazismo, fascismo e do comunismo, que fez mais mártires de todos os tempos. Abertura do terceiro selo, Apocalipse 6, 5, 6. Trata-se da visão sobre o cavalo preto e seu cavaleiro que portava uma balança. O cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão representam escassez, fome, pobreza, opressão e exploração. Fome e guerra caminham juntas. Nestes tempos maus pode até haver o alimento, mas o salário da pessoa não compra o suficiente. Mas nem sempre a pobreza atinge a todos. O azeite e o vinho denunciam a vida regalada e para estes nunca faltará recursos para adquirir alimento ou coisas. A distribuição de renda no mundo não contempla a igualdade. Abertura do quarto selo, Apocalipse 6, 7 e 8. Fala sobre a visão de um cavalo amarelo e seu cavaleiro. Chamava-se Morte e o Hades seguia de perto. O cavalo amarelo e seu cavaleiro, chamado Morte, representa a morte e o Hades. Morte e Hades indica a mesma realidade. A morte pede o corpo e o Hades reclama a alma do morto. Sua função é exterminar uma parte dos habitantes da terra com a espada, que é guerra, fome, que é o subproduto da guerra, doenças, da guerra advém as pragas, pestilências, pobreza e fome. Abertura do quinto selo, Apocalipse 6, 9 a 11. A visão revela as almas debaixo do altar daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e estavam ali à espera de que completasse o número daqueles que, como eles, seriam mortos pelo testemunho. E uma multidão de almas de pessoas que foram martirizadas por causa de seu testemunho e fé no Salvador Jesus Cristo, clamava numa só voz pela justiça de Deus. Esse clamor da igreja como lamento pela honra de Deus, diante dos massacres, nas arenas, piras, campos de concentração, prisões, câmaras de gás, fornos crematórios. As almas dos fiéis recebem vestes brancas, símbolo de pureza, vitória, retidão, santidade e alegria. O Cordeiro está no controle, enquanto não chegar o número de mártires determinado aqui na terra, não pode ter tocado um só fio de cabelo do nosso corpo, sem a permissão de Deus. Amados irmãos, a abertura do quinto selo nos mostra que nos foi dada a graça não apenas para crer em Cristo Jesus, mas também para sofrer por Cristo e até morrer, se preciso for, por Cristo, conforme Filipenses 2:17. A abertura do sexto selo, Apocalipse 6, 12, 17. A abertura do sexto selo introduz o dia do juízo e suas consequências. O juízo chegou, ou seja, o fim do mundo. As portas da graça estão fechadas. A dispensação da graça chegou ao seu fim, acabou. É o dia da ira do Cordeiro, quando o medo, o terror, o espanto e a desolação daquele dia se descrevem sobre dois aspectos. Um universo sendo sacudido e abalado, Apocalipse 6, 12 a 14, e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder ou fugir dos acontecimentos. Na verdade, desejavam fugir da presença de Deus.
Lembrando que aquele que ainda não se entregou a Jesus, estamos no tempo da graça, a chance de salvação está à sua porta. Abra o seu coração e receba Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma, e terás um lugar no céu ao lado do seu Senhor. Decida. Abertura do 7º selo, Apocalipse 8, de 1 a 6. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. O que pode significar esse silêncio no céu por 30 minutos? Primeiro, o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Tempo antes, um coro celestial havia adorado ao Pai e ao Cordeiro em alta voz, Apocalipse 7, 10, 12. Mas quando o Cordeiro abriu o 7º selo, o céu silenciou para ouvir as orações dos santos. Deus prefere ouvir as necessidades e clamores de seu povo aos cantos celestiais. Segundo, o silêncio no céu pode ser uma atitude de suspense diante do julgamento de Deus ao mundo. As hostes celestiais, vendo os julgamentos de Deus, que se desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio sobressaltados com os acontecimentos do porvir. O significado dos 144.000, Apocalipse 7, 1, 8. Há um intervalo entre a abertura do 6º e 7º selo, quando a visão do apóstolo João apresenta o juízo do Deus que vive, Apocalipse 7, 1, 17. Esse número 144.000 é metafórico, símbolo de cifra completa dos crentes salvos em Cristo. As 12 tribos de Israel mencionadas neste capítulo não apontam para o Israel literal, mas o Israel verdadeiro, espiritual, igreja. Hoje Israel se apresenta na forma de igreja. Assim, toda a igreja de Cristo é selada e está segura, como João 10, 28, 29. Somos propriedade exclusiva de Deus. Importante destacar que Deus não nos livra da tribulação, mas na tribulação. Isto é, o cristão não está isento do sofrimento. Sendo assim, por Jesus sofremos, por Jesus nos alegramos. A visão dos 144.000 selados pelo Deus que vive, Apocalipse 7, 4, 8, corresponde a todos os salvos sem distinção da raça e nações. Visão dos salvos, Apocalipse 7, 9 a 17. A multidão dos salvos que aparece no capítulo 7 é o Israel verdadeiro de Deus, Gálatas 6,16, e que receberam as vestes brancas, representando a pureza, e as palmas nas mãos representam a vitória pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi morto, mas ressuscitou e vivo está. Concluindo, meus irmãos, o amor à palavra de Deus seja o nosso motivo diário. O Espírito Santo é o selo e garantia de vida eterna para todo cristão. A fidelidade de Deus nos assegura sua presença no dia da tribulação. A soberania de Deus mantém o controle sobre todas as coisas e dirige toda a história ao fim que Ele planejou. Amados irmãos, louvado seja Deus, e que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser, e muito obrigado a todos. Até lá. Deus abençoe.